Esta é a Hiper FM, eu sou André Silva, ela é a Filipa Custóias. Uma pitada de nutrição está a começar, onde a Filipa está comigo todas as quartas para falarmos daquilo que deves comer, daquilo que não deves comer e não só. Porque na passada semana começámos a abordar este tema, porque o mês de novembro é o mês, recorda-me, Filipa? Da sensibilidade à diabetes. Exatamente. E agora que ela me ajudou, vou perguntar-te, como é que estás? Estou bem, André, e tu? Também estou bem. Então, na passada semana, como eu estava a dizer, já tivemos uma ideia da diferenciação entre diabetes tipo 1, tipo 2, o que é realmente os diabetes. Vamos então continuar a abordar este tema, vamos lá. Sim, olha, então a semana passada ficámos com a ideia do que é um e o que é outro e quais é que são as principais diferenças. E hoje vamos abordar principalmente a diabetes tipo 2, porque é a única que nós podemos ter aqui algum papel preventivo. Então, recordando, a diabetes tipo 2 é uma forma de diabetes em que, à medida que o tempo vai passando, vamos cada vez produzindo menos insulina e o nosso corpo não vai reagindo, vai ganhando uma resistência à mesma, à insulina, e à medida que o tempo vai passando, ele também vai produzindo menos quantidade de insulina. Pronto. Isto é uma doença que normalmente acontece depois dos 30 anos, ou seja, mais tarde, mas cada vez mais nós temos percebido que há pessoas mais novas a desenvolver este tipo de diabetes. E isto deve-se maioritariamente às nossas ações, digamos assim, aos nossos comportamentos. E vamos aqui deixar já, por exemplo, os sintomas para alertar as pessoas que estão a ouvir lá em casa. Sim, porque sendo este o mês da prevenção para o diabetes, para a diabetes, aliás, nada melhor do que falarmos dos sintomas, até porque podemos não estar a tomar atenção a certos sintomas que poderão surgir. Sem dúvida. Então, olha, os principais sintomas aqui da diabetes são aqueles 3 clássicos, que são o aumento da sede, termos muita sede, muita fome, e depois o aumento do número de idas à casa de banho para urinar e do volume da urina. Pronto. E isto é realmente aqueles sintomas mais clássicos e que acabam sede, fome e muita vontade de ir à casa de banho. As idas à casa de banho. Exatamente. São aqueles sintomas que são mais diferentes de outros tipos de doenças. Por exemplo, a questão do cansaço também é um dos sintomas, mas esse se calhar pode ser para a diabetes e para outras 1000 coisas. Então estes são os fatores diferenciadores. Pronto. Nós sabemos realmente que uma das principais causas da diabetes tipo 2 é a obesidade, o sedentarismo, e existe aqui uma predisposição genética que não deve ser negada, mas que é verdade que existe, mas que muita gente utiliza como desculpa. Mas pronto. Mas a obesidade e o sedentarismo são 2 dos fatores em que nós podemos atuar e também são 2 das principais linhas de tratamento. Pronto. Há pessoas que são pré-diabéticas. O médico às vezes usa esse termo. Isto quer dizer que ainda não têm valores suficientemente altos para serem diagnosticados como diabéticos, mas é aqui que nós temos que atuar com toda a força para tentarmos reverter a situação, porque nessa altura ainda é reversível por norma. E então, aqui o que é importante nós fazermos? Questões da alimentação, muito importante termos uma alimentação o mais saudável possível, com menos açúcares refinados, produtos que sejam muito processados, com muito açúcar, e termos no fundo uma dieta equilibrada é meio caminho andado para a coisa correr bem. E depois o exercício é algo que nos ajuda muito, 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 até mesmo nos diabéticos tipo 1 e nos diabéticos mesmo, tipo 2, digo, é algo que ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Portanto, exercício físico e alimentação, mais uma vez mais, a bater exatamente nas mesmas teclas. Termos um estilo de vida ativo. Nós não precisamos de ser todos super atletas, mas fazer uma caminhada de vez em quando, termos uma horinha do nosso dia destinada. É essa ideia que se vende. Tu, para praticares neste momento de desporto, tens que ir levantar 100 quilos. Não, só precisas de calçar uns ténis e ir fazer 50 quilómetros. Mas
ser saudável ser e ativo. praticar exercício ativo, exatamente, basta colocar uns ténis ao fim do dia, calçar uns ténis e podes ir com a mesma roupa e fazeres uma caminhada de 30 minutos. Isso também é ser saudável. Isso é ter um estilo de vida ativo. Nós cada vez mais passamos mais tempo sentados. Então, se passamos 8 horas sentados em frente a um computador, 1 hora do nosso dia é assim tanto para podermos ir mexer-nos, dar uma caminhada, jogar futebol, vôlei, ténis, qualquer coisa. Isso é o mais importante. Por último, e para terminarmos, vamos à parte que menos gosto me dá, que é falar aqui das complicações. O que é que a longo prazo... Então olha, vais lançar as complicações como forma de aviso. Exatamente. Para que fiquem a perceber que realmente isto não é brincadeira. Exatamente. Eu acho que a maior parte das pessoas acha que a diabetes é inofensiva e que o facto de ser diabético é só uma condição, como por exemplo sermos alérgicos e termos que tomar um antihistamínico. Não é bem a mesma coisa, porque a diabetes a longo prazo pode nos trazer realmente complicações e muito graves. A diabetes atua praticamente em todo o nosso corpo, porque é uma doença metabólica e danifica os nossos vasos sanguíneos e, por consequência, pode afetar alguns órgãos, nomeadamente o cérebro, pode aumentar o risco de AVCs, a retinopatia diabética, que é basicamente uma doença nos olhos, e que pode levar à cegueira, e é muito comum acontecer. Depois, a nível do coração, podemos aumentar o risco de ter ataque cardíaco. Nos rins, a nefropatia diabética, mais uma vez, também é muito comum e basicamente leva a uma doença renal crónica que faz com que o nosso rim deixe de funcionar e nós tenhamos que sobreviver à custa de hemodiálise, que não é uma condição nada engraçada e que limita mesmo muito a vida das pessoas. Portanto, isto é quando a diabetes... e para os diabéticos é controlar a diabetes para não chegarmos a este ponto, porque uma diabetes controlada à partida não traz estas consequências. Uma diabetes descontrolada, sim. Para aqueles que não são diabéticos e que, por exemplo, como é o meu caso, tenho alguma predisposição genética, porque, por exemplo, os meus 2 avós são diabéticos, neste caso, prevenir e fazer o que está ao nosso alcance para não chegarmos lá. E não levar a diabetes como uma brincadeira. Tal e qual. Tal e qual. É isso mesmo. Então a Filipa Custóias volta para a semana aqui à Hiper FM para uma pitada de nutrição. Beijinhos, miúda. Adeus, André. Obrigada.